Olá, queridos ouvintes do Speak Everest. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu sou Luciana Dias, diretora de formação integral da sede do Lago Sul do Colégio Everest. E hoje nós temos um tema incrível, preciosíssimo e necessário, né? Nós vamos falar aqui sobre a importância da maturidade na formação humana. Estamos com uma convidada super especial e é o nosso 6º episódio. Vamos explorar esse tema porque no Speak Everest, nosso objetivo é promover discussões significativas sobre temas que impactam diretamente a nossa comunidade escolar, sobre as tendências, questões educacionais, de comportamento humano. E aí, não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no nosso canal no YouTube, no nosso canal também do Speak Everest no Spotify. E olha, comentem, deixem seus comentários, suas indicações para novas propostas aqui de temas. É muito importante a sua participação. Aqui isso é feito para você. E aí, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a nossa querida Rafaela Mello, que está aqui conosco, para mergulharmos juntas aqui nessa importância da maturidade, não só para os nossos jovens, mas para os pais, para os nossos colaboradores. Todos ganham muito quando nós falamos de maturidade. E a Rafaela Mello é esposa, mãe e psicóloga, formada há 15 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela veio de Natal, está aqui conosco. Tem ampla experiência na psicologia social, é especializada em psicologia clínica, é supervisora clínica, idealizadora do grupo Estrela Guia, que é um grupo de psicólogos, terapeutas, que oferta cursos, formações humanas, autora também da terapia de grupo para mulheres, TGM, e atua como palestrante também e está cursando a especialização em Ciências da Família na Faculdade Mar Atlântico. E o enfoque principal, um tema central da Rafaela, é o amadurecimento da personalidade humana. E aí, Rafaela, muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença aqui. E quero te fazer uma pergunta aqui para a gente iniciar, né, o nosso tema. Vamos lá. Você se lembra de algum momento específico da sua vida que te fez perceber a importância da maturidade? E aí, diz para nós aí, Rafaela. Vamos lá. Primeiro, né, quero agradecer, né, o convite. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar com vocês sobre esse tema que é tão caro ao meu coração. Falar sobre maturidade. Olha que bacana, né? Que bom. Então, bora lá. Momento que esse tema surgiu para mim. Lu, às vezes a gente cresce achando que é maduro, né? Então, lá, quando eu tive o meu 2º filho, eu percebi que eu não era tão madura assim quanto eu achava que era. Entendi que eu ainda reclamava muito, eu ainda era muito mimizenta, né? Ainda achava que muitas coisas giravam ao meu redor e que as pessoas e o mundo tinham que me servir. E aí eu percebi que, existe um outro modo de viver. Foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a me aprofundar e comecei a modificar isso em mim, né? Fui me tornando verdadeiramente uma pessoa madura para poder ajudar tantas outras. Maravilha, Rafa, é isso mesmo. Então, é um aprendizado que vem do próprio centro do seu eu, né? E esse aprendizado, ele é especialíssimo, né? Quando parte desse lugar. E aí, eu quero te perguntar assim, né? Basicamente, o que é maturidade, Rafa? Então, vamos lá, vamos explorar um pouco esse tema. Vamos lá. Eu sempre uso a analogia da fruta e eu não vou deixar de usar essa analogia aqui com vocês, né, minha gente? Todo mundo tem em casa uma fruta madura e uma fruta mais verde, né? Qual a diferença entre elas? Você já parou para pensar sobre isso? Você que está em casa, você já parou para pensar qual a diferença entre essas duas frutas, essa banana aqui madura e essa banana verde? Ambas são bananas, né? A diferença é que uma está pronta e a outra não. Então, o que é uma pessoa madura? O que é maturidade? Uma pessoa madura é uma pessoa pronta. É uma pessoa que está pronta para responder às necessidades, às dinâmicas e às provocações da vida. E uma pessoa imatura é aquela que ainda está verde, que ainda precisa amadurecer. Então, já vai pensando aí, você é uma pessoa que está pronta
ou você é uma pessoa que precisa ainda de um tempo para amadurecer? Às vezes a gente não se dá conta disso, a gente acha que é maduro e a vida, né? Aparece ali algumas situações e a gente percebe, poxa, não estou pronta para isso, não sei responder a essa situação. Foi o que aconteceu comigo na minha segunda gravidez, né? Por isso que eu disse que foi ali, naquele momento, que eu comecei a estudar e a despertar para esse tema tão relevante. Então, a maturidade é estar pronto para as necessidades e as imposições que a vida nos coloca. Perfeito. Nossa, quando você faz essa analogia, é muito clara para mim, porque vamos pensar num fruto maduro. É o fruto que alimenta, de fato, né? Que consegue servir. Porque senão, quem que come um fruto verde, né? Não dá, amarra a boca, né? Então, um fruto maduro é um fruto suculento, né? Que está pronto para servir. Muito bom. Perfeito. Lu, tem um adendo aí que assim, olha, estar pronto não quer dizer que você vive de uma forma angustiada e neurótica e muitas vezes ansiosa, querendo estar pronto para todas as demandas. Não é isso. Nós nos sentimos preparados para responder à vida de um modo, vamos dizer assim, de um modo suficiente, né? De um modo que eu consigo... Não é que você sabe tudo que vai acontecer e precisa controlar tudo que vai acontecer. É que você sabe que se alguma situação aparecer para você, você não vai chorar em posição fetal. Sim. Né? Ou você não vai ficar batendo o pezinho feito criança. Você vai lá e vai fazer o que tem para fazer, o que dá para fazer. Né? Você vai servir, você vai ser útil. E você não vai ficar ali chorando. Perfeita colocação, é isso mesmo, porque essa questão da maturidade pode levar para um caminho em que é algo sisudo, fechado, né? E não, né? Porque aí a gente tem que falar assim, uma pessoa madura também é uma pessoa alegre, né? Uma pessoa que está pronta para a vida em todos os sentidos, né? Em termos até eu falava ontem da eutrapelia, né? Que é a virtude do bom humor, a virtude da brincadeira. Isso também é ser maduro, saber o momento certo, né? Para esse bom humor aparecer. Perfeito, né? Isso. Maravilha. Não ser chato, né? Hã? Maturidade não tem a ver com chatice. Não tem a ver com chatice, pelo amor de Deus. E, Rafa, olha só, o processo de amadurecimento é um processo natural? Me conta. Então, quisera nós que fosse um processo natural, né? As pessoas acham, muitas vezes, que com o tempo, com a idade, com o passar dos anos, nós vamos nos tornando maduros. Mas isso não é verdade. Se você acha que só porque você tem 40, 50, 60 anos você é uma pessoa madura, opa, vamos parar agora para pensar um pouquinho. Você mesmo aí. Isso. A maturidade não necessariamente tem que ver com a idade, né? Ela tem que ver com processos que nós vamos assimilando e trazendo para a nossa vida e a forma como eu vou respondendo à vida a partir daquilo. Então, muitas vezes, nós vamos conhecer idosos extremamente infantilizados e mimizentos e problemáticos e reclamões, né? Assim como nós vamos conhecer jovens extremamente resolutivos, preparados. Então, isso não tem que ver com a idade, tem que ver com como eu decido responder às demandas que a vida me coloca. Né? Então, não pensem aí, minha gente, que porque você está ficando velho, você está ficando maduro. Luz, tem fruta que não amadurece, né? Você já percebeu? Tem fruta que passa o tempo ali, ela não amadurece, ela fica ruim. Dá uma raiva, né? Comprar banana ali e falar assim, gente, não amadurece essa banana, não tem jeito, não posso comer. Ela fica ruim e não fica às vezes apodrece e não amadurece, né? Então, não necessariamente nós amadurecemos com a idade. Não é esse o fio condutor da maturidade, né? Precisa um processo ativo de aprendizado e de colocar em prática aquilo que eu aprendo, para que eu possa, de fato, me tornar uma pessoa madura. Sim. Rafaela, as pessoas confundem muito e acham que as coisas têm que ser espontâneas, naturais, né? Fala um pouquinho disso pra gente, né? Porque imagina só, se eu tô descendo uma ladeira
e eu não seguro o músculo da minha perna, eu saio rolando na ladeira. Então, isso não é espontâneo, né? Eu preciso ter um caminho intencional. Fala um pouquinho disso pra gente. A maturidade é assim, é um processo ativo, né? Eu vou construir essa maturidade. Então, eu preciso conhecer as coisas e eu preciso botar em prática. Não é só porque eu tenho um músculo que eu uso ele. Ótimo. Quando a gente vai para a academia, a gente percebe, eita, eu tenho tal músculo, não sabia disso. A gente descobre músculo que nunca imaginou na vida. Então, às vezes ele está lá e a gente nunca precisou usar ou nunca colocou aquilo para funcionar. Então, na maturidade, é esse processo consciente de que eu vou ter uma aprendizagem e eu preciso transformar aquilo em mim, né? Eu vou aprender um conteúdo, mas eu preciso colocar aquilo em prática na minha vida. Senão, eu não alcanço essa maturidade. E eu falo que existe um caminho, né? São 5 passos para a maturidade. Saber o que é o homem, querer amadurecer, saber o que é a verdade, declarar a verdade e ter modelos a seguir. Se você tem esses 5 passos, você consegue, praticando, obviamente, chegar numa maturidade. Nossa, Rafa, explora pra gente esses passos aí, né? Que agora eu quero saber, quero saber mais. Bora lá, saber o que é o homem, né? Será que a gente sabe o que é o homem? Já se perguntou? Eu lembro muito, Lu, quando eu falo disso, de um amigo meu, que me contou uma história, eu nunca esqueci. Que ali na infância, né, na escola, a professora pergunta, o que é o homem? Aí as crianças lá vão responder, e aí no final ela dá aquela resposta, né? O homem é um ser que nasce, cresce, se reproduz e morre. Meu amigo saiu correndo da sala, foi embora, e a professora atrás, volta, menina. O que foi? Ele disse, bom, eu já nasci, já cresci, só falta me reproduzir e morrer, não quero morrer. Muito bom. Né? Então, assim, será que o homem é só isso? É só esse programa que nasce, cresce, se reproduz e morre? Né? Ou tem algo para além disso? Né? Então, eu preciso saber o que é o homem. E aí, o que é o homem? Vocês já se fizeram essa pergunta? Que pergunta interessante. Né? Que pergunta que mexe com a gente. E se você vai... Lembra que eu falei que esse é o primeiro passo para a maturidade. A partir do momento que eu descubro o que é o homem, eu começo a querer amadurecer. Porque eu percebo que, eita, tem um negócio que é muito diferente aqui do que eu estou sendo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Né? Tem a história de São Maximiliano Kolbe. Esteve no campo de concentração. E lá, no campo de concentração, na hora que estava indo para a câmara de gás, tinha um pai de família que estava indo e implorou ao guarda para não levá-lo, porque ele tinha filhos, tinha uma família, ele queria cuidar daquela família ainda. E São Maximiliano ficou muito comovido com aquilo e se ofereceu para ir no lugar daquele pai. Né? E o guarda, zombando de Maximiliano, disse, ok, seu babaca, né? Troca aqui do lugar, e trocou ele de lugar com o pai. E Maximiliano esteve lá no fosso, né? E ao longo dos dias, eles iam abrindo, iam tirando os cadáveres, ou iam deixando lá, né? Mas foram vendo que Maximiliano não morria. Ele passou muito mais tempo do que o esperado lá dentro. E lá dentro ele converteu muita gente. Ele batizou muita gente. E muita gente deve estar no céu por causa disso. Né? E depois de muitos dias, vendo que ele não morria, os guardas tiraram e deram uma injeção letal para matar Maximiliano. Então, veja, eu posso ser esse homem que nasce, cresce, se reproduz e morre, com esse programa, né? E eu posso ser esse que dá a vida pelo outro. E eu posso ser esse que, no final da vida de alguém, eu trago ali um refrigério. Eu posso ser esse que vou ter a minha história lembrada eternamente. Então, se eu não sei que existem essas possibilidades humanas, eu realmente vou seguir o programa.
de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Mas se eu sei que existe algo para além disso, né? Eu sei que você já sabe disso, mas não dá uma vontade de querer ser assim? Então, o primeiro passo é saber o que é o homem. Se eu não sei o que é o homem, se eu não sei quais são as possibilidades humanas, então eu nunca vou querer saber, né? Eu nunca vou sair de onde eu estou. Porque eu não sei quais são as minhas possibilidades. Isso. Né? Mas a partir do momento que eu sei o que é o homem, nossa, eu quero aquilo para mim. Eu quero uma história grandiosa dessa, não é verdade? Isso. Segundo passo, então, depois que eu sei o que é o homem, é querer amadurecer. Aí não tem como. Eu sei que existem possibilidades humanas grandiosas. Eu não vou querer ser medíocre, não é? Não tem como. Então, o segundo passo é querer amadurecer. Saber o que é a verdade. Nós estamos hoje num mundo extremamente relativista, né? Onde eu posso dizer que isso aqui é uma caneta e você pode dizer que é um pincel. E está tudo bem, porque é a minha verdade e a sua verdade. Mas, quando nós olhamos, nós percebemos que isso aqui é uma caneta, né? E se eu olho para uma coisa e eu deturpo a verdade daquela coisa, se eu não declaro a verdade daquela coisa, eu estou traindo aquilo. Só que isso é um princípio de adoecimento, de neurose muito grande. Porque se eu estou vendo uma caneta, mas eu digo é um pincel, eu estou contando uma mentira para mim mesma. E todas as vezes que eu vejo caneta, eu digo pincel. Como você acha que fica a cabeça de uma pessoa assim? Né? Estou aqui vendo caneta, mas eu tenho que me trabalhar para dizer pincel, pincel, pincel. Isso adoece qualquer pessoa. E eu estou falando de uma caneta, mas existem realidades muito mais profundas, né? De temas extremamente delicados que nós acompanhamos hoje, né? De deturpação da verdade. Então, eu preciso saber o que é a verdade. E sabendo o que é a verdade, o quarto passo é declarar essa verdade. Porque se eu sei que é caneta, mas eu digo pincel, eu estou traindo a caneta e a mim mesma. Sim. Não é? Sim. E, por fim, ter modelos para seguir. Ora, se eu não tenho modelos para seguir, eu não tenho como me guiar, eu não tenho uma baliza. Então, eu vou ficar um tanto quanto desnorteado. Só que a questão de ter modelos para seguir você precisa ter bons modelos. Porque, lembre-se, isso é um plano de amadurecimento. Então, eu preciso ter bons modelos. Ter um Maximiliano Kolbe, né? Ter um Viktor Frankl, ter vários santos, né? A gente pode... Só vem na minha cabeça santo. Eu quero dizer outra coisa, mas até uma pessoa que você admire, que esteja ali na sua assembleia de vozes, né? Pessoas que realmente têm uma postura significativa perante a vida. E hoje nós estamos com um problema de referencial. Porque hoje que nós temos... Por isso que na minha cabeça só vem santo, né? Sim. Porque hoje o referencial, às vezes, é uma blogueira, isso. Né? Não que a internet, né, ela nos promove várias coisas, nós nos conhecemos, inclusive, pela internet. Então, assim, promove amizades belíssimas, mas... quem é esse referencial que eu estou dizendo como verdade da minha vida, inclusive na criação dos meus filhos? Como que uma blogueira pode ser, né, a pessoa que vai me direcionar para a criação dos meus filhos, que nós temos de mais caro nesse mundo, né? E é um recorte da realidade, né? O que eu vejo ali no Instagram. Então, esse modelo robusto e esse modelo inteiro, não recortado, né? Então, esse relativismo nos leva para achar que, por exemplo, a vida de um jovem tem que passar pela bebedeira e pela, né, e pela balada, né? Tem que passar necessariamente por isso, senão ele não está sendo jovem. Isso, né? Ele não está sendo jovem. Aí, conhece a biografia de um Carlo Acutis, né? De uma Chiara
Chiara Corbella, né? Tem tantos modelos para a gente seguir e às vezes as pessoas perguntam, tem muita dificuldade, né? Mas como é que eu vou saber que aquela pessoa é um modelo? Olha para os frutos da vida dela. Tá, então assim, a gente estava brincando aqui, só vem santo na cabeça, né? Porque são os modelos mais altos. Mas você pode ter outros modelos aqui, no nosso plano mesmo. Olha para os frutos de vida daquela pessoa, tá? Às vezes a pessoa ela é muito boa em uma coisa, se inspira nela naquilo. Sim. Não toma. A pessoa é muito boa de tecnologia, eu preciso me inteirar um pouco mais naquele assunto. E vou pegar aqui aquele exemplo, né? Fazer um processo mimético, né? Falar, eu vou imitar essa pessoa aqui nisso aqui que ela faz de tão bom. Não dá para descartar de um todo. Então, se você tem dificuldade de achar modelos completos, procure esses modelos incompletos, mas que são bons naquilo que você está procurando. Eu sou mãe, eu preciso de boas referências de maternidade. Então, eu vou procurar ali bons exemplos de mães. Né? Eu tenho os meus bons exemplos. Mas se você tem dificuldade, procura aí, próximo a você, pessoas que são exemplos de maternidade e segue aquilo, imita aquilo, até você ficar boa naquilo. Né? De profissão, do que quer que seja. Então, ter bons modelos é essencial para que eu dê esse passo no amadurecimento. Do que você está se temperando, né? Exato. De que tipo de pessoa, de que tipo de leitura, de que tipo de conteúdo você está se temperando, né? E agora que você nos deu um caminho, né, para amadurecer, é lógico que, né, isso tudo é muito amplo, né, mas é muito interessante porque nosso lema que é sempre alto, sempre mais alto. Então, esse é o lema do amadurecimento também. Cada tema sempre desse dá um alto. podcast. Dá, é verdade. E aí, por que você acha, Rafa, então já vamos pensar num diagnóstico aqui, vamos dizer assim, somos psicólogas aqui, né? Por que nós estamos numa geração de pessoas tão imaturas? Eita, vamos entrar na polêmica, né? Olha só, né? Vamos fazer um resgate histórico, um pouquinho, não precisa ir longe não, vamos para os nossos avós. Os nossos avós certamente tiveram uma vida um tanto quanto diferente da nossa, né? De mais luta, de mais sofrimento, de precisar dar mais respostas mais cedo na vida. Né? Os nossos pais nos criaram com a ideia de que nós deveríamos ser poupados de alguma coisa para que a gente estude e tenha uma profissão e tenha uma vida diferente da deles, melhor. E isso é bom, tá, minha gente? Isso não é ruim, não. Só que nesse poupar a gente de algumas coisas, a gente foi ficando meio amputado de algumas habilidades. Né? Da habilidade de sofrer, da habilidade de saber se frustrar, né? Receber um não, de habilidades do cotidiano. Tem pessoas da nossa idade que não sabem fazer o básico numa cozinha, não se viram. E isso gera problemas de autoestima. Né? Você não sabe fazer nada. É claro que você vai ser inseguro. Não tem como. E aí, dando seguimento, nós ainda, muitas vezes, muitos de nós da nossa geração, criamos os nossos filhos poupando-os ainda mais. Né? Que não precisa, porque tem a funcionária que faz isso. Não, porque você não precisa perder tempo com isso aqui. Vai estudar ou vai fazer tal coisa. E você vai poupando a pessoa de aprender habilidades que são necessárias para a vida e para o amadurecimento. Então, quando você pergunta por que nós estamos numa geração de pessoas tão imaturas, porque nós fomos poupados demais. E aí, hoje, nós não sabemos aguentar o sofrimento, a dor, a angústia, o tempo. Uma geração de pessoas ansiosas. Por quê? Porque não sabe esperar. Né? Uma geração de pessoas depressivas. Por quê? Porque não sabem se frustrar. Né? Acaba o namoro, ou eu vou chorar em posição fetal, ou eu vou me acabar aqui. Entende? Então, uma pessoa... Por que antigamente esse pensamento não era tão frequente? Acabou, acabou.
né? A vida que segue, a gente vai chorar, vai sofrer, mas vai passar. Porque você foi forjado em coisas que foram tornando você uma pessoa forte. E hoje o que nós temos é uma geração fraca, que não sabe dar um não para uma batata frita, dar um não para uma Coca-Cola. E não só rapidinho, Rafa, não só na geração mais nova, não. Né, pessoas mais velhas que não conseguem sair do celular, por exemplo. Né? Exatamente. Então, se você não consegue dar um não para o celular, quando vier um problema maior na tua vida, como que você vai reagir a isso? Você não vai reagir. E aquele problema ele vai lhe tomar e você vai adoecer. Então, é essa fraqueza de termos sido poupados, de nos pouparmos também, porque nos poupamos o tempo todo, né? Eu vou comer aqui um pouquinho a mais, porque ontem foi tão cansativo, né? E eu mereço. Nossa, trabalhei tão bem, vou comer aqui esse chocolate. Então, eu estou o tempo todo me poupando. E tem um psiquiatra muito bacana aqui, brasileiro, que fala, se poupar é se perder. Sim. Quando nós nos poupamos, nós nos perdemos. De quê? Daquilo que nós poderíamos ser. De bom, de melhor, né? Sempre dá para melhorar, esse é o lema. Né? Sempre dá para ir mais alto. Isso. É isso. E também se gastar, né? Porque aquela coisa da vela que não ilumina sem se gastar. A gente se poupa o tempo todo, se protege, né? O frio é muito frio, o calor é muito calor, eu estou morrendo de fome. A gente vive numa sociedade muito facilitada por si só. Então, se nós, né, como pais, como educadores, não trazemos essa perspectiva de um esforço, né, e não que tudo seja esforço, né, assim, tudo tem que ser assim brutal, não é isso, né, é um esforço alegre, vamos dizer assim. Então, se nós não oferecemos essas possibilidades, né, esse testar as habilidades no mundo, né, eu tenho quem faça por mim na minha casa, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque eu quero testar minhas habilidades no mundo. Eu quero que os meus filhos saibam arrumar uma cama, saibam fazer uma comida, saibam servir a família. Eu gosto muito quando, por exemplo, uma coisa em casa depende daquele jovem, daquele adolescente. Por exemplo, o almoço do sábado. Se ele não fizer o almoço do sábado, ninguém na família vai comer. Não vai ter almoço. Então, algo que dependa só dele. E ele se sente muito especial quando ele faz aquilo. Quando ele oferece para a família um almoço feito por ele. Imagina quantas coisas ele aprendeu ali. Ele aprendeu geografia, história, matemática, porque ele viu que aquela comida, aquela massa que ele vai fazer é da Itália e funciona assim. Tudo é momento de aprendizado. E eles estão sendo poupados disso, dessa experiência educadora e formadora. Isso. É formador. Esses dias eu dei uma palestra para pais, né? Era pais fortes, filhos fortes. Não tem como você ter um filho forte se você é fraco, né? Mas eu preciso, então, treinar os meus filhos nessas habilidades. E aí os pais dizem, mas isso não é importante. Mas tem quem faça para eles. Ok. Mas você pega uma criança hoje, né, que sabe arrumar a cama e uma que não sabe. Não, vou dar um exemplo menor que eu percebi no dia a dia, tá? Meus filhos fazem futebol e eu estava lá assistindo o treino deles, de repente o jogo para. Para quê? Para o professor vir amarrar a chuteira das crianças. Porque elas não sabem amarrar o próprio tênis. Eu falo, gente, para tudo. Como assim, né? Como assim? E ok, até uma certa idade, tudo bem, mas estamos falando de crianças de 8, 10 anos, certo? Que não sabem amarrar o próprio tênis. Quando chega na fase adulta, primeiro que essa criança tem uma insegurança tremenda. Porque ali no futebol tem quem amarra, e onde não tem? Como que faz? Né? Então, muitas vezes, os pais não sabem de onde vêm as inseguranças dos filhos. Eles não dominam nada. Eles não sabem fazer nada. Então, são inseguros, são medrosos, são ansiosos,
São depressivos. Por falta de domínio. Exatamente. Do material. Do mundo material. Isso. Né? Não consigo amarrar tênis, eu não consigo abrir e fechar uma porta, eu não consigo fazer um café da manhã, fritar um ovo, coisas práticas. Agora, chega na vida adulta, você vai para uma entrevista de emprego com uma criança que soube fazer isso e uma que não aprendeu. Quem vai se dar melhor? Aquela que tem habilidades e que domina o mundo. Já sai na frente total. E os pais não estão enxergando isso, não estão enxergando isso. Ah, não, porque não precisa. Tá, tudo bem, você vai estar aqui até quando para fazer isso para ele? Não? E quando você não tiver? E as imprevisibilidades que acontecem na vida? Nunca vão acontecer com teu filho? Então, só para o pessoal não esquecer do que a gente está falando, né? Por que estamos numa geração tão imatura? Porque as pessoas não dominam as habilidades, porque estão sendo poupadas. E aí se tornam inseguras. E tudo que acontece é o fim do mundo. Sim. E, Rafaela, as pessoas hoje, elas querem se sentir bem. E, gente, assim, generalizando as pessoas hoje, né? Na verdade, assim, há pessoas, mas a gente está falando, assim, de um padrão social que a gente enxerga mesmo, né? Então, querem se sentir bem antes de se sair bem. Eu preciso me sair bem para eu me sentir bem. Quando eu domino uma habilidade, quando eu tiro uma nota boa na prova, quando eu consigo fazer uma comida, eu me sinto bem por isso. Então, como que eu vou me sentir bem sem dominar, sem me sair bem antes? E aí, a diferença entre... E eu faço... ontem eu estava no momento formativo com os monitores, nós falamos sobre a diferença entre maturidade e sentimentalismo. Porque me parece muito que onde o sentimentalismo impera, a maturidade decresce. Decai total. Decai, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Vamos começar falando a partir dessa tua fala que a felicidade, o se sentir bem, ele é uma consequência. E as pessoas hoje querem a felicidade como um bem que eu compro, né? E é exatamente isso. Eu vou comprar, eu vou no shopping, vou estourar o cartão porque eu quero ser feliz, eu quero me sentir feliz. Aí você pega uma outra pessoa que faz uma meia maratona e corre, se esforça e dá a vida e ela fica mais feliz do que quem estourou o cartão no shopping. Comprando ali, maravilha. É que adoro também, tá, minha gente? Adoro, nada contra fazer comprinhas. No entanto, essa felicidade de quem correu a meia maratona, ela dura mais, ela é mais genuína e ela fica na biografia da pessoa. Então, vejam, a felicidade ela é consequência de um ato. Ela não é algo que eu vou ali provocar. Ela é consequência. Então, não tem como ser feliz nessas coisas materiais que eu vou querendo. Eu vou ser feliz com a comida, eu vou ser feliz comprando, eu vou ser feliz... Com o que perece. Né? Se eu apostar todas as minhas fichas no que perece, uma hora eu vou me entristecer. E até mesmo a saúde, o sucesso, o dinheiro... Se eu deposito as minhas fichas até na saúde, não, eu quero comer muito bem, fazer todo o exercício, e se eu sou acometido por uma esclerose múltipla, por exemplo? O que vai acontecer comigo? Depositei as minhas fichas no lugar errado, porque isso um dia vai perecer. Então, eu preciso apostar minhas fichas no que dura. Isso. No que dura. Então, né, falando da questão de onde cresce o sentimento, diminui a maturidade. O sentimentalismo, né? Vamos dizer assim, porque, né? Isso, o sentimento é... Onde cresce o sentimentalismo, diminui a maturidade. Ora, nós estamos falando aqui de felicidade. E a felicidade como uma consequência, já entendemos que a felicidade é consequência. Né? Se eu estou o tempo todo reagindo ao mundo de modo muito sentimental, eu vou o tempo todo buscar situações onde esse sentimento esteja sempre aflorado. Né? E eu vou me entorpecer disso. Então, eu vou estar sempre muito alegre, eu vou estar sempre muito feliz e eu vou estar sempre muito bobinha. Né? Porque eu vou perdendo a substância.
o sentimento fica muito alto e a razão fica muito baixa. Então, nós precisamos equilibrar isso aí, né? Então, assim, eu preciso... O sentimento, ele existe um lugar para ele é importante. Sim. Nós precisamos aprender a reconhecer isso. Saber como eu estou me sentindo, mas isso não pode ser o modus operandi da minha vida. Né? Eu não posso viver a partir do meu sentimento. Porque ele é evanescente, ele vem e vai. Eu posso sentir agora, né, uma alegria imensa e, de repente, se alguém entra me contando que uma tragédia que aconteceu, isso mudou radicalmente em segundos. Exatamente. E isso dá uma confusão dentro da gente. Nós que estamos também na clínica, né, trabalhando isso, nós percebemos, se você vive à base de sentimentos ou no sentimentalismo, você vive o tempo todo desnorteada, porque você não tem um centro. Então, eu preciso dar o lugar exato para os meus sentimentos, certo? E aí, o que acontece? A maturidade, ela vai vir assim, olha, eu até estou cansada, mas eu preciso entregar o relatório. O meu filho precisa... O meu filho, nossa, estudou a semana toda, passou a semana na escola, não sei o quê, está cansado o bichinho. Mas segunda-feira tem prova. Então, o bichinho precisa estudar um pouco. Né? Ele não vai precisar passar o final de semana inteiro ali enfurnado estudando dentro do quarto. Mas coloca ele para estudar, porque ele precisa entender que o sentimento não pode dominar ele. Não é porque eu estou cansado que eu não vou fazer. Porque lá na vida adulta eu vou me tornar um irresponsável. E as pessoas não vão poder contar comigo. E aí, numa equipe de trabalho, todo mundo vai dizer assim, não quero trabalhar com fulano não, porque ele... Toda vida que ele está cansado, ele dá uma desculpa, ele foge. Esse é o problema de viver no sentimentalismo. A gente não pode contar com aquela pessoa, porque a hora ela está bem, a hora ela está mal, a hora ela está feliz, a hora ela está triste. Então, assim, eu sinto, ok, estou triste, beleza, preciso trabalhar, vamos embora. Né? Sim. Guarda a tristeza aqui no bolso, no coração, em algum lugar e vai. E aí a gente volta para aquele lugar, o que é o ser humano. Porque o ser humano é esse que escolhe, que mesmo que ele possa estar triste naquele momento, porque ele teve uma notícia triste, e chegar num podcast, por exemplo, ele escolhe sorrir, por exemplo. Né? Ele tem a capacidade volitiva, ou seja, eu posso escolher. O bichinho não pode escolher. Né? Ele não escolhe. Então, mas nós escolhemos. Então, temos que nos munir dessa capacidade que é de ser humano na sua totalidade. Então, se eu não estou escolhendo ou estou sendo escolhido pelas circunstâncias, estou sendo menos humano. Exatamente. É a questão da liberdade, não é, Lu? Assim, isso é puramente humano. Só o homem é livre para escolher ou um copo de água ou um copo de Coca-Cola. Só que algumas escolhas me tornam menos livres, me tornam menos humanos. Então, nós precisamos aprender, a maturidade é isso. Quando é que eu dou alta para um paciente? Os meus pacientes têm alta, viu? Os meus pacientes não passam 10 anos em análise, não, pelo amor de Deus. Não. Quando é que eu dou alta para um paciente? Quando é que eu acredito que alguém está maduro? Quando aquela pessoa é capaz de escolher e arcar com as consequências das suas escolhas. Né? Sou eu que escolho o copo d'água e eu arco com as consequências disso aqui. E, ok, quero escolher a Coca-Cola? Beleza. Eu sei o que eu estou escolhendo e eu arco com as consequências dessa minha escolha. Então, o ser humano e a pessoa madura é essa pessoa livre. É essa pessoa que escolhe e sabe o que está fazendo. E que depois não vai, mas é porque o meu pai, mas é porque a minha mãe, né? Mas é porque na escola disseram que eu tinha que escolher. Meu filho, você é livre. São Maximiliano podia ter entrado ou não lá no fosso. Ele escolheu ir porque ele era livre. Não é? Ele usou aquele de mais alto que ele tinha dentro da personalidade humana. Será que nós estamos fazendo isso? Será que você está sendo livre nas suas escolhas?
Ou no fundo, nós estamos sendo escravos? Escravos, né? Escravos das circunstâncias, escravos dos referenciais que nos temperam. Escravo isso, dos sentimentos. dos sentimentos, né? Dos afetos. Ou seja, a gente está afetado. Afetado, nossa. Ah, meu Deus, que bom, que bom. E Rafa, quando que você diria que alguém se torna maduro? Pronto, falamos disso agora. Mas é justamente isso. Quando alguém consegue usar a sua liberdade de modo bom, tá? Porque se eu uso a liberdade para o mal, eu também não estou sendo livre. A liberdade é sempre boa, porque a liberdade ela tem que ver com a virtude. E virtudes são hábitos operativos bons. São aquelas coisas que eu faço e que são boas. O contrário disso é vício. Então, quando eu escolho o mal, eu não sou virtuoso, eu sou viciado. Né? Então, quando é que uma pessoa ela se torna madura? Quando ela escolhe livremente o bem, o bom, o belo, o verdadeiro. Ali ela está sendo livre. Ali ela está sendo plenamente ela, aquilo que ela nasceu para ser. Não esse ser que nasce, cresce, reproduz e morre. Mas esse ser que tem um quê de eternidade, né? Que é eterno, que dura para sempre. E a gente só dura para sempre nessa liberdade. Isso. Como? Porque Deus nos chama pelo nome, né? Então nós precisamos ser este que viemos ser, né? Encontrar esse caminho. E esse caminho se encontra nesse processo de maturidade mesmo, né? E é interessante, Lu, assim, porque as pessoas elas acham mesmo que são maduras e elas acham que estão escolhendo com liberdade. Mas quando você esmiuça um pouco os teus sentimentos, as razões pelas quais você escolhe o que você escolhe. Né? Tenta fazer aí um inventário das tuas escolhas e ver o que motiva essas escolhas. O que motiva é a liberdade e a virtude, aquilo que é bom, ou o que motiva a minha escolha é um aprisionamento a um pensamento, a uma ideologia, ou a um bem material. Não, Nós estamos falando muito do materialismo, né? Exatamente. Isso. Quantas escolhas nossas do dia a dia são guiadas justamente por esse materialismo? Não porque isso vai me dar mais dinheiro, não porque isso vai me dar mais visibilidade, não porque isso... Tá, tudo bem, você está sendo livre nessa escolha? Ou você está escolhendo justamente só por isso? Se você está escolhendo só por isso, sinto dizer, você ainda está sendo escravo. Você está sendo condicionado, um ratinho. Exatamente. No fim das contas, né? E aí a maturidade está escapando, né? Pelas mãos. A maturidade vai escapando. Muito bom, Rafa. Nossa, isso aqui era assunto para bastante tempo, né? Mas nós precisamos aqui terminando, né? Eu gostaria muito de agradecer, Rafaela. Você quer fazer alguma consideração? Você quer dizer alguma coisa nesse final, né? Talvez uma fala de... Eu acho que toda a nossa fala aqui foi de esperança também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente entende que a maturidade, a gente olha para um santo e fala, meu Deus, será que eu vou chegar lá? Mas que dentro da minha perspectiva, do meu ser, né, do contorno da minha vida, da minha história, né, eu consigo chegar num lugar melhor do que eu estou hoje. Eu queria que você dissesse assim, alguma fala de esperança mesmo, para as pessoas acharem assim, já que eu não vou alcançar uma maturidade dessa, então eu não vou nem tentar. Eu acho que é importante essa fala de esperança aqui, porque né, no Everest é tudo que a gente sempre almeja, né? Um olhar esperançoso e aberto para a vida. Perfeito. Bora lá para esse fechamento, né? Você quer amadurecer, você tem modelos muito altos e você acredita que não vai alcançar aquilo. É possível que não, é possível que sim. Mas olha para a tua circunstância. Porque o amadurecimento ele tem que ver com a minha realidade. O amadurecimento de Rafaela tem que ver com a história de Rafaela. O amadurecimento de Luciana com a história de Luciana e o seu com a sua história. Então, olha para a tua circunstância e vê o que você faz, né? O que você é. Você é mãe? A Lu me apresentou no começo, né?
Eu sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa aí. Isso diz um pouco da minha circunstância, né? Então, eu sou mãe, sou esposa, sou profissional. Isso já dá um norte para mim. Como que eu faço essas coisas? Como é que eu tenho sido mãe? Como é que você tem sido mãe? Você tem sido uma boa mãe? Você tem sido uma mãe não tão boa assim, ou que reconhece que precisa melhorar, né? Como você tem sido como esposa? Uma esposa chata, reclamona, mimizenta. O marido chega e, nossa... Como você tem sido como estudante, Isso. né? Os nossos alunos, como que tá isso? Isso. Ou não, tá bom, tá legal, né? Como tenho sido como estudante? Minhas notas. Eu posso melhorar? Ou não? Tô ajudando o Isso. colega ali que não está conseguindo? Estou colaborando com o professor? Poxa, aquela pessoa preparou aquela aula, está ali na frente, e eu estou de brincadeirinha, de conversa, não é? Atrapalhando a aula do professor. Como eu tenho exercido esses meus papéis? Porque, tudo bem, eu não estou na circunstância do São Maximiliano Kolbe. Muito provavelmente, em nenhum momento da minha vida, eu vou ao campo de concentração. Sim. Mas existe uma circunstância que me chama. São os meus filhos, são o meu marido, são os meus pacientes, os meus projetos, os meus trabalhos. E é nessa circunstância que eu preciso dar o meu melhor. E nisso aí você pode fazer, né? Nisso aí dá para ser bom. Naquilo que você é chamado, dá para fazer com perfeição. Então, há esperança. E, na verdade, só há esperança. Não nutra no seu coração a esperança de ser uma Santa Joana d'Arc, uma Santa Teresa de Ávila, né? Uma Santana, mãe de Nossa Senhora, estamos comemorando hoje, né? Nutra no seu coração o desejo de ser o melhor que você pode ser, de ser a melhor Rafaela que eu posso ser. Isso é o que me leva para a maturidade, isso que me puxa para a maturidade. Querer ser o melhor dentro da minha circunstância. Então, queiram ser os melhores naquilo que vocês estão fazendo e que foram chamados a fazer. Essa é a minha frase de esperança. Maravilhoso, Rafa. Olha, e inclusive, né, eu diria até na prática, pega agora aí no seu um caderno, né, coloca ali. Tá, sou esposa, sou mãe, sou profissional. Como eu estou sendo nessas perspectivas da minha vida? O que eu preciso melhorar aqui, né? Traça mesmo, né? De uma forma muito honesta, um roteiro mesmo. E aí você já tem ali um parâmetro para onde você precisa ir, né? Para que caminho você precisa trilhar. E não se afobem com o tempo, né? Ai, nossa, eu percebi que eu tenho sido uma péssima profissional. Calma, né? Tem um tempo aí. Qual o primeiro passo, isso, né? Vai fazendo, faz dia após dia. Baby Hoje steps. Eu vou tentar ser melhor. Se você tenta todos os dias por um ano ser uma profissional melhor, no final desse ano, você vai ter sido a melhor profissional que você conhece. Pode ter certeza. Imagina um ano. Um ano. Aí quando você passa 2, 3, 5, 10. Imagina, 10 anos sendo a melhor mãe que você pode ser. 10 anos sendo o melhor estudante que nós podemos ser. Gente... Aí, assim, não precisa de eu querer uma vida que não é minha. Basta a minha tá bom. Já basta, né? Já é bastante, é bastante. bastante. É suficiente. Que bom, Rafaela, muito obrigada. Nós agradecemos nada. muito a sua presença, né, vinda direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Que alegria ter você aqui. Eu incentivo os nossos ouvintes a fazerem esse exercício proposto aqui para trazer a prática para a vivência que vocês tiveram aqui hoje no nosso Speak Everest. Estou muito feliz de apresentar esse tema. Rafaela, então, muito obrigada pela sua presença. Foi importantíssimo, um tema muito caro. E volte sempre. Muito obrigada pela presença de vocês. Até breve e não se esqueça. Be loud, be clear and make a difference.